Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Para aqueles que são conhecedores dos textos de Ugarit, é impossível não perceber as associações e as designações que Yud-He-Vav-He absorve a si através da mão dos escribas judaítas das ditas características dos outros deuses, principalmente o deus El e o deus Baal. Nós conseguimos perceber notoriamente que este período em que estes deuses são amalgamados e que os seus elementos divinatórios são fundidos em Yahvé, em Yud-He-Vav-He, ocorre quase que de maneira longa, de maneira prolongada, em um processo de escrita literária. Traços deste processo ainda são perceptíveis na Bíblia hebraica. De acordo com o livro de Thomas Homer, A Origem de Javé, nós temos o texto hebraico massorético de Deuteronômio capítulo 32, verso 8, tal como se encontra nas Bíblias, e este texto afirma. Diz o seguinte: quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé, Yud-He-Vav-He, foi o seu povo. O lote de sua herança foi Jacó. Em questão, o texto primitivo que podemos reconstruir baseado na versão grega e num fragmento de Qumran, teríamos originalmente o seguinte texto: quando Elion deu as nações em herança, quando ele repartiu os homens, fixou os territórios dos povos segundo o número dos filhos de El. E a parte de Yud-He-Vav-He é o seu povo. Jacó é a parte que lhe é atribuída. De acordo com essa brilhante construção apresentada por Thomas Homer, segundo esse texto, Yud-He-Vav-He é compreendido como um dos filhos de El. Em um dos textos místicos de Ugarit, encontra-se numa passagem que parece fazer alusão a um banquete de El e do qual subsistem apenas fragmentos. Uma frase chama muita atenção e esta frase pode ser traduzida da seguinte maneira: o nome de meu filho é Yod-Vav. Tem-se querido às vezes ver aí uma forma abreviada do nome do Deus de Israel. O Deus El diria então, se assim fosse, o nome de meu filho é Yahvé. Segundo diversos especialistas, este fragmento de Ugarit não diria respeito ao Deus Yud-He-Vav-He, mas diria respeito ao Deus Ian, um dos filhos de El, uma divindade que estava associado ao mar. O também especialista em Ugarit, ou melhor dizendo, em textos ugaríticos e literatura do Antigo Testamento, André Caquot, irá apresentar de maneira sugestiva uma aproximação entre este fonema Yod-Vav a uma divindade, Yehuô, que, segundo Porfírio de Tiro, teria sido uma antiga divindade de Beirute. Eusébio, bispo de Cesareia, cita Porfírio na sua preparação evangélica 1:9. Sanconiaton de Beirute compôs uma história dos judeus que apresenta
apresenta todos os caracteres da verdade e está perfeitamente de acordo com seus nomes e suas localidades. Ele tinha recebido, a respeito disso, memórias de Yerombali, sacerdote do deus Iewo. Na mesma passagem, fica-se sabendo que a cidade de Beirute pertence a Poseidon, o equivalente do deus Ian. Daí a ideia de Kakut que Yud-Vav designa sob uma forma halográfica Ian, o deus do mar no panteão levantino. Tanto mais que a forma desse nome é mencionado no texto ugarítico, uma linha mais adiante. Nesse caso, pode-se dizer que nesta referência, KTU 114 descreve um banquete presidido por El, durante o qual ele proclama seu filho Ian rei, dando-lhe esta designação, dando-lhe este nome, este fonema, o Yod e o Vav. Uma outra proposta também é que nada mais passaria esta imprecisão na tradução do escrito, apenas um erro do copista. O que nós percebemos claramente é que a redação deuteronomista herda uma tradição de que o Deus Yahweh seria então um dos filhos de El, mostrando que El atravessa esses estágios até que totalmente assimile as características dos deuses do panteão cananeu. A esposa de El é Ashera. Mais tarde encontraremos que esta mesma Ashera ou Asherá passa a ser a esposa de Yud-Re, Vav-Re. Também há textos no livro de Jó e nos Salmos que parece que o Deus Yahvé tem características de um monstro marinho. Só que estas características, inicialmente também nos textos ugaríticos, são atribuídas mais a Ian, o equivalente a Poseidon. Ou seja, percebemos claramente essa tradição de que Yahweh ou Yahvé, ele é uma amálgama de deuses, atravessando todos os processos. Ele é como um filho em determinado texto, depois ele é um nome composto com o próprio El, até que ele assume de fato estas características, elementos divinatórios que são atribuídos ao chefe do panteão cananeu, que agora passam a ser atribuições exclusivas de Yahvé. Assim também não podemos deixar de mencionar, como já mostrei em inscrições fazendo vídeos anteriores, que Yahvé também absorve as características divinatórias de Baal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.